Mais da metade dos ministros de Estado são investigados, acusados ou condenados. É uma situação caótica. Precisamos começar a falar sobre o impeachment do Lula. Inclusive me espanta que até o momento não se fale disso, mas elementos suficientes para o impeachment estão carreados ao longo do tempo. E vamos concordar? Só o dólar batendo 6,30 já é motivo suficiente para o impedimento, para tirar o cara de lá, simplesmente por inaptidão. Mas vamos analisar isso de uma ótica um pouquinho mais técnica. Hoje o governo Lula já vem tentando praticamente se vingar do Brasil. Isso não é segredo para ninguém. As medidas adotadas pelo governo federal, somada à política financeira e econômica, mais a forma como o judiciário tem agido, a troca de Flávio Dino por Lewandowski, etc., tem mostrado que o governo Lula é um governo muito mais ideologizado do que preocupado com o crescimento e estabilidade econômica do país. O processo de impeachment, por sua vez, ele tem natureza jurídica mista, ou seja, ele é político e é jurídico. A gente já falou isso muito na época do governo Dilma, ou seja, tem que ter um fato jurídico capaz de sustentar a fundamentação, seja uma penalidade fiscal, crime, etc. E ao mesmo tempo tem que ter a motivação política. Por isso que o julgamento é feito numa corte política, no parlamento. Mas enfim, impeachment é novidade? Hoje o Lula já acumula 19 pedidos de impeachment na Câmara dos Deputados. É mais do que o dobro acumulado pelo Bolsonaro no mesmo período, sendo que o Bolsonaro passava por uma pandemia e sofria pelo ataque da esquerda histriônica. Mas enfim, vamos aos argumentos jurídicos que sustentam, no meu ponto de vista, um pedido de impeachment. Tudo começa aqui em março de 2023. O Lula concedeu uma entrevista ao Brasil 247, onde ele veio a público ameaçar e constranger o senador da República, Sérgio Moro, nas suas palavras. O que o Lula disse? De vez em quando ia um procurador de sábado ou de semana para visitar, ver se estava tudo bem. Entravam 3, 4 procuradores e perguntavam, tá tudo bem? Eu respondia, não tá tudo bem. Só vai estar quando eu foder esse Moro. Uma coisa que eu tinha muito orgulho, que eu nunca contei isso, mas, por exemplo, de vez em quando ia um procurador, entrava lá de sábado ou de semana para visitar se estava tudo bem. Entrava 3 ou 4 procuradores lá e perguntava tudo bem, falava, não tá tudo bem, só vai estar bem quando eu foder esse Moro. Não sei se corta a palavra foder. É quando eu falava assim, eu tô aqui para me vingar dessa gente. Esse tipo de postura adotada contra o senador já demonstra claramente a inaptidão para o cargo. E essas declarações feitas por um chefe de Estado contra um senador da República demonstram claro desvio de função. Só que o que acontece? No dia seguinte foi deflagrada uma operação da Polícia Federal para prender suspeitos de preparar atentados contra o senador Sérgio Moro. O Lula voltou a público dia 23 de março para dizer numa entrevista que as associações criminosas envolviam planos de homicídio seriam mais uma armação do Moro. Ou seja, as pessoas presas pela Polícia Federal que estariam planejando matar o Moro era, nas palavras do Lula, uma armação do Moro. Nesse contexto todo, o Lula nunca deixou de esconder o seu desejo de vingança contra os integrantes da Lava Jato. E quanto à sua ingovernabilidade, as constantes declarações e o comportamento errático do presidente têm deixado claro que ele adota um tom que garante a ingovernabilidade e, portanto, uma instabilidade que gera o próprio impeachment. Essa estabilidade criada pelo Lula transborda nas áreas econômicas, financeira e social. Mas hoje o desgoverno Lula tem 3 pontos essenciais: o desrespeito às instituições democráticas, a improbidade e a gestão econômica. Se a gente fizer uma breve retrospectiva, nós vemos que o Lula tem atacado de maneira assintosa o Banco Central, simplesmente porque o banco tem autonomia e garante a estabilidade necessária para o país. Tanto é que o próprio editorial do O Globo, pasmem, criticou essa postura do Lula. Olha só, ataques de Lula e PT ao Banco Central desafiam a lógica. O principal culpado pela disparada do dólar e juros é o desdém dos petistas pela gravidade da crise fiscal. E isso é um ponto que a gente tem que comentar. Os petistas simplesmente ignoram a existência de uma crise no país. É como se nada tivesse acontecendo. Eles vivem num mundo imaginário, é uma coisa louca. O Lula também atacou a lei das estatais e buscou meios para contorná-la com um nítido objetivo de desvio de finalidade para beneficiar comparsas. É tanto que saiu essa matéria aqui na Gazeta. A lei das estatais está valendo, menos para o Lula, que fez um remeleixo ali para colocar pessoas do círculo próximo dele como mercadante do BNDES. Só para você ter uma ideia, pelo menos 67 integrantes da equipe de transição do Lula foram investigados, acusados ou condenados. Como se não bastasse, mais da metade dos ministros de Estado são investigados, acusados ou condenados. É uma situação
caótica. E aí o Lula agiu dolosamente contra a lei de responsabilidade fiscal. Nós temos aqui, feita sob medida para Lula, PEC que fura teto, acelerou o gasto e aumentou dívida do governo. Portanto, voltando, as ameaças contra o Sérgio Moro ferem o inciso 2º do artigo 85. São crimes de responsabilidade os atos do presidente que atentem contra o livre exercício do poder legislativo, judiciário, Ministério Público, poderes constitucionais e unidades da federação. E o 5º, a probidade na administração. E ainda, o artigo 6º, são crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos poderes legislativo e judiciário e dos poderes constitucionais de Estado. Usar de violência ou ameaça contra algum representante da nação para afastá-lo da Câmara. Mas não para por aí. O Lula ainda feriu a dignidade ética e o decoro do cargo, configurando como crime de probidade de administração que descreve o artigo 9º da lei do impeachment, dos crimes contra a probidade. Proceder de modo incompatível com a dignidade, honra e decoro do cargo. Vamos concordar, o Lula não está à altura do cargo. E até porque produzir notícia falsa contra as instituições e atacar o ambiente democrático, isso claramente atinge a lei do impeachment e já gera fator suficiente para alegar o impedimento. E aí, ao mesmo tempo, o governo Lula tem trabalhado dolosamente para beneficiar os seus comparsas que outrora eram tidos como párias da República, como por exemplo o caso do Bessias. Olha só, a redenção do Bessias, ele se tornou um novo AGU. O Bessias, do documento da Dilma, se tornou advogado-geral da União. Acontece o seguinte, a gente está num ambiente que a gastança e a crise sem precedentes lembra muito Dilma II. Então nada melhor do que ter o Bessias para a gente ter uma similaridade. Inclusive, nós já temos jornalistas fazendo a correlação entre o Lula 3 e o Dilma 2. E aí já passaram a chamar o Lula de Dilma. Tanto que saiu no Estadão que o quadro fiscal do atual governo Lula é pior do que o último mandato da Dilma. Assim, fica evidente que o quadro fiscal do país ele é completamente caótico, é um cenário apocalíptico, nós não temos um cenário de estabilidade. O Lula tenta contra as instituições, ele fere a lei de responsabilidade, ele age com total negligência, ele destrói a economia, ele persegue opositores, ele aparelha todo o Estado. Acontece que precisamos criar um ambiente político porque impeachment é uma medida de saúde para o país. E vamos concordar, 2026 está logo ali. Se não for pelo impeachment, vai ter que ser pela urna. E não basta só o impeachment não. Nós temos que rever todas as casas legislativas para ter gente com pujança necessária para enfrentar os arroubos autoritários da esquerda.